Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 39. O livro de Hebreus, que nós estamos estudando, ele é dividido em duas partes. A primeira parte já foi. Qual que é a primeira parte? Final. Ela vai até o capítulo 10, versículo 18. A primeira parte é a parte teológica, isso é, doutrinária, ensino. Tudo que é ensino, doutrina e teologia é explicado até o capítulo 10, versículo 18. Do versículo 19 em diante, começamos a segunda grande parte do livro de Hebreus, que é as aplicações práticas. Então aqui agora o autor vai ser muito mais prático e vai exortar de forma direta quanto ao que eles devem fazer em relação às doutrinas anteriormente explicadas. Então o autor expôs muito bem todas as doutrinas. Capítulo 1 e capítulo 2, ele falou que Jesus é superior aos anjos. Capítulo 3, capítulo 4, Jesus superior a Josué. Capítulo 5 ao capítulo 7, que Jesus é superior a Moisés. E do capítulo 8 até o capítulo 10, Jesus é superior aos sacerdotes, ele também é o sistema sacerdotal, e que ele é superior e é o próprio sumo sacerdote eterno. Okay? Então, tudo isso que foi exposto até agora, explicado detalhadamente, ou melhor, como diz o autor, de forma resumida, ele fala no final da epístola, eu escrevi isso para vocês de forma resumida, tem muito mais coisa para falar, muito mais abrangente. Ele agora vai vir com as aplicações práticas para a gente. Beleza, Jesus superior a Josué, a Moisés, ele é superior a Arão, ele é superior aos anjos, mas e o que eu faço com isso? Ele é o sumo sacerdote, beleza, e o que eu faço com isso agora? E aqui é um modelo de toda pregação expositiva, como toda pregação expositiva deve ser. Lembrando que a Epístola aos Hebreus, já falei várias vezes com vocês, ela é como se fosse uma pregação expositiva. Também que a parte doutrinária com aplicações. Porque todo pregador expositivo, ele tem que sempre imaginar uma pessoa, ou lá no final da igreja, perguntando para ele, e agora? O Hernandes Esdros fala isso. Para todo pregador expositivo deve ter em mente isso, uma pessoa perguntando, e o que eu faço com isso? Beleza, eu ouvi, eu entendi, tá, mas o que eu tenho que fazer? E na minha vida prática, diária. É isso que vamos aprender aqui hoje, da Epístola aos Hebreus. Esse livro é a chave hermenêutica, isso é, de interpretação, para entender o Antigo Testamento. E alguns teólogos apelidam carinhosamente de o quinto evangelho, porque enquanto os 4 evangelhos contam a vida terrena de Jesus, a Epístola aos Hebreus conta da vida após a ressurreição de Jesus. Aí você tem um registro lá em Atos, até quando ele eleva aos céus, Atos capítulo 1, versículo 9. Depois não tem nenhuma outra menção de Jesus, no que tange ao que ele está fazendo, a vida dele, a não ser no livro de Hebreus. Então vamos ver quais são as aplicações práticas com todas as doutrinas que nós temos estudado nesses últimos 2, quase 3 meses. Ok? Vamos ler aí, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ok. A sua Yara, sua Bíblia? É, mas eu não estou sabendo onde que está. Hebreus 10, 19. Tem outras versões que, em vez de usar intrepidez, usam ousadia. Tendo, pois, ousadia para entrar na presença de Deus. Intrepidez é uma tradução um pouco melhor. Eu prefiro intrepidez, particularmente. Por quê? Primeiramente, ousadia no português ela traz a ideia de algo irreverente. Se eu falar assim, fulano é muito ousado, isso não é legal. Por mais que na Bíblia fala que a gente tem que pregar a palavra de Deus com ousadia, no sentido de não ter medo, né? Você pregar a palavra de Deus com coragem, com plena convicção daquilo que você fala. Mas falar assim, fulano entrou na minha casa e ele entrou na minha casa de forma muito ousada.
Isso soa muito irreverente, né? Que ele entrou de qualquer jeito, ele entrou, foi pôr o pé no sofá, foi fazer um monte de coisa, nem limpou o pé no tapete, a gente não tirou nada. Então, isso dá uma impressão ruim, né? Então, o que é intrepidez? É um prefixo de negação, assim como o a. Abiogênesis. Então, o a vem de sem, ou contra, né? Ao contrário. Então, é ao contrário. Então, intrepidez é não trepidar. E o que é trepidar? Trepidar é o mesmo que tremer. Então, intrepidez é sem tremer. Dá pra gente, tendo, pois, irmãos, intrepidez, isso é, sem tremer, irmãos. Vocês não precisam ter medo para que entrar no Santo dos Santos. Lembrando que o Santo dos Santos era a última parte do templo. O templo ele tinha 3 partes. A parte de fora, que era a parte pública, onde qualquer um, eu e você, poderíamos ir ali e oferecer sacrifícios ao Senhor. Aí ele tinha o santo lugar lá dentro. Somente os sacerdotes, isso é, os levitas, após os 30 anos, poderiam entrar lá para oferecer sacrifícios pelo povo. E lá dentro do santo lugar, tinha o Santo dos Santos, ou ainda o Santíssimo Lugar, que era um lugar menorzinho, onde estava a Arca da Aliança e onde estava a Shekinah, isso é, a presença de Deus mesmo, a glória de Deus se fazia presente. E somente uma pessoa poderia entrar lá, que era o sumo sacerdote. Ele só entrava lá uma vez no ano. Ele tinha um véu, né, com espessura mais ou menos assim, bem grosso, quase como uma parede de pano, que dividia o Santíssimo do Santo Lugar. E o sumo sacerdote, antes de entrar na presença de Deus e oferecer a expiação, isso é, o sacrifício por toda Israel, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele era pecador. Então, antes de ele entrar na presença de Deus, ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Eles tinham tanto medo de morrer ali dentro, que eles amarravam uma corda com um sino, e aí, quando ele estava orando demais, para voltar, o pessoal ia e puxava a corda, balançava o sino. Se ele não respondesse, eles puxavam o corpo de volta. E sim, alguns sumos sacerdotes, algumas pessoas que nem eram sumos sacerdotes morreram, justamente por não ser sumo sacerdote, por queimar fogo estranho, como foi as de Abiú e se não do outro agora, foi Eliezer, eu tenho certeza, que queimaram fogo estranho diante do Senhor, no livro de Levítico. Então, algumas pessoas morriam ao entrar desprovidas na presença de Deus. Somente uma pessoa era autorizada. E uma vez no ano, e para entrar ele tinha que se purificar primeiro, para poder entrar. O pessoal tinha muito medo de chegar lá perto. Ninguém chegava. E é por isso, olha o peso disso, que então agora foi exposto que o véu se rasgou, que Jesus é o sumo sacerdote, e que agora todos nós somos sacerdotes em Cristo. Essa doutrina é chamada de sacerdócio universal de todos os crentes. Isso é, você não precisa que eu vá oferecer sacrifícios por você. Você mesmo, de onde você está, fala com Deus. Você tem acesso direto para falar com Deus. Então agora, com intrepidez, isso é, sem tremer, não precisa ter medo. Você não vai morrer por entrar na presença de Deus. Pode, aí no versículo 22, aproximemos. E esse versículo aqui, 19. Pode entrar no Santo dos Santos. Olha o peso de entrar no Santo dos Santos. Os sacerdotes ficavam a vida inteira, a partir dos 30 anos, olhando para o Santo dos Santos, sabendo que só um deles ia poder entrar lá. E eles morriam sem poder entrar. Agora nós, como cristãos, todos nós podemos entrar na presença de Deus todo santo dia. E mais que isso, o próprio Deus habita em nós, que é o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, foi enviado. Assim que Cristo subiu, ele foi enviado para nós. A gente vê isso também lá em Atos, capítulo 2. Foi muito prometido o Espírito Santo, ele vem. E parece que a gente não aproveita isso. Olha que oportunidade de ouro a gente tem. Todos os levitas, cara, se eu fosse levita e sacerdote, eu estivesse lá. Meu sonho era me tornar sumo sacerdote, para sentir como que é estar na presença de Deus, de forma palpável, tangível. Nem que seja uma vez no ano, por uma semana, mas eu queria estar lá, cara. Agora, Deus não é um Deus geográfico, que habita um templo, um local específico, e que em um dia específico, uma pessoa específica entra. Agora, é vulgar, no sentido de comum, né? A todos, é popular. Agora, todos podem ter acesso à glória de Deus. Mas parece que a gente faz pouco caso disso.
E uma das formas de você não fazer pouco caso é não entrando no Santo dos Santos. É como se Deus falasse agora: olha, todo o povo de Israel pode entrar no Santo dos Santos agora, mesmo na antiga aliança. E o pessoal simplesmente escolhesse não ir ao templo. Eles iam no templo fazer sacrifício, mas não entravam no Santo dos Santos. Não tem pessoas assim na igreja? Elas não vêm ao templo, mas não entram na presença de Deus. Às vezes você vai à sua casa no templo, mas você não entra na presença de Deus. Às vezes faz uma leitura fria da Bíblia. Às vezes você ora por orar, só para dar um cheque na sua lista. E às vezes você jejua mais por dieta do que por jejuar. Então, está cheio, infelizmente, de pessoas que se aproximam do templo, mas não entram na glória de Deus. O convite, a exortação aqui do autor desse conhecido da Epístola aos Hebreus, exortação direta de Deus, que ele inspirado por Deus para escrever isso aqui, é: entre no Santo dos Santos. Você tem um livre acesso, não desperdice esse acesso. É o mesmo que eu falar: olha, você pode tomar Coca-Cola de graça, ou no meu Coca, beleza, você pode tomar suco de graça, pode ir lá no mercado e pegar, o mercado do Vitor Felipe, né, nossa igreja do mercado, e você não vai. As pessoas estão sendo tolas. Se você pode beber refrigerante, suco de graça todo dia, e você é certo por questão de saúde ou algum tipo, você escolhe não ir, ou você vai ao mercado, compra outras coisas, não leva só uma Coca-Cola grátis, você tem direito, é tolice. Nós podemos estar no Santo dos Santos, não desperdice essa oportunidade de estar na presença de Deus todo santo dia. Isso tem que ser um estilo de vida. Todo dia você entrar na presença de Deus. E aí vai uma pergunta: onde está a presença de Deus então, hoje, nos dias de hoje? É só na igreja? De modo nenhum. A presença de Deus está em dois aspectos. Primeiro, onde o povo de Deus se reúne. E onde o povo de Deus mais se reúne é na igreja. Deus também está presente nas casas. Se eu for na casa de um filho, cultuar, louvar o Senhor a Deus, vai se fazer presente, sem dúvida nenhuma. Deus também está presente com você o tempo todo. Como eu falei, se você é salvo, você entendeu essa mensagem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, mas existe um outro caminho para chegar até Cristo, para chegar até Deus. Se não for por Jesus, você recebe o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, ele habita em você. Então Deus se faz presente com você. Aí tem aqueles cristãos: eu vou louvar a Deus sozinho na minha casa, não vou em igreja não. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. O autor vai vir com 4 exortações, essa primeira parte. 4. Fala entre os santos santos, vai vir com 4 exortações. A quarta é especificamente sobre isso. Então lembre dessa frase: a presença de Deus está principalmente onde o povo de Deus se reúne. Ok? Daqui a pouco a gente vai refutar esses irmãozinhos que dizem que podem adorar a Deus apenas em casa, que não é necessário vir à igreja. Para quê? Vamos ver isso. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Ok? Então a gente tem intrepidez e a gente não entra de qualquer jeito. Para versículo 19. A gente entra pelo sangue de Jesus. Então tem um custo. Tem um custo. É como se eu falasse: olha, pode pegar Coca-Cola e suco à vontade no mercado, mas é porque eu vou pagar a conta. O Vitor não vai para prejuízo. Vocês vão pegar lá no mercado dele, ele fala: Mavi pegou 10 litros de coca e 20 garrafas de suco. Quanto que deu? Tanto, tome. Todo mês. Não é de graça. E foi custoso, foi sangrento, foi sangue derramado, para que você possa entrar no Santo dos Santos. Não desperdice essa oportunidade de falar com Deus, de estar na presença de Deus todo santo dia. Porque foi pelo sangue de Jesus, esse é o único meio de se achegar a Deus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui alguns interpretam de forma errada, e há divisões de opinião entre os teólogos. 2 acerca, até 3 mesmo, de linhas de pensamento acerca do que significaria isso. O véu ser a carne de Jesus? Em qual sentido? O véu é a própria carne de Cristo? Não. Um problema, o Ed Scott, um teólogo muito renomado, ele tem um problema nisso aqui. O véu é comparado à carne de Jesus de forma literal, porque o véu impedia os homens de entrar na presença de Deus. Então Jesus, enquanto estava encarnado, quando fala sua carne, ele se encarnou. Por 33 anos de sua existência infinita, Jesus se fez carne. Então Jesus, quando ele se encarnou, ele estaria sendo um empecilho para os homens chegar até Deus? De modo nenhum.
Tá vendo o cuidado que a gente tem que ter ao fazer analogias? E aqui é uma analogia bíblica, que a própria Bíblia, a própria Escritura está fazendo um paralelo, um comparativo. Mas aí você vê vídeos na internet, pessoas falando: nós somos que nem esse guarda, Deus é que nem esse guarda-chuva, Ele nos guarda de tudo e tal. Então, sim, beleza. Né? Deus é importante na sua vida, vamos guardar, assim como guarda-chuva, Deus nos guarda. Mas o pessoal exagera demais a comparação. Se cair uma pedra, o guarda-chuva te protege, entendeu? Então, se vir um vento, esse vento vem de baixo para cima, leva o guarda-chuva, e aí? Então, Deus é assim, é frágil. Ele fala, às vezes, se a chuva for muito forte, Deus vai estar com o vento. O guarda-chuva te protege? Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as analogias que a gente faz. Muito cuidado, né? Que é o que o autor quer dizer. Então, tá, beleza. O que o texto quer dizer? O que o texto quer dizer? Ele quer dizer o seguinte aspecto: que Jesus, ele rasgou sua carne para derramar o sangue, para poder nos dar acesso a Deus. Não foi isso que o versículo 19 falou? Para o sangue de Jesus, quem tem acesso, para entrar no Santo dos Santos? Pois é. O véu se rasgou e agora todos vão entrar na presença de Deus. Agora dele não está em local geográfico mais. Então, quando vocês ouvirem analogias por aí, tem filtros. Tem eu acho que é assembleana, ou é neopentecostal, não sei. Ela ficou muito famosa, Marinha, esqueci o nome dela, mas você já deve ter ouvido ela falar. Aí ela falou do iPhone, ela falou assim: qual é o seu iPhone? É iPhone tal. Pois é, meu iPhone é o XR, lançado na época, não sei, é o 15. O iPhone isso, por isso, e veio uma analogia nada a ver, cara. Tem gente que força demais. Então, uma coisa é eu pegar uma característica do guarda-chuva e falar: olha, assim como o guarda-chuva nos protege da chuva, Deus nos protege, beleza. Pode levar isso com profundidade demais, entende? Jesus é como essa escada, eu posso chegar até Deus, beleza. Mas vamos tomar cuidado, vamos ter um filtro com essas analogias. Tem muita analogia besta, né? Essa é a verdade, muita analogia besta na internet. Então, muito cuidado com isso, ok? Então, a gente tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E quem é o grande sacerdote? Cristo. Ele é o sumo, já foi exposto isso. Ele não vai falar, aqui ele já falou, ele já falou um set inteiro para falar que Jesus é um sacerdote superior aos outros. Então, ele é o nosso sacerdote. E aí que aparece um termo interessante: casa de Deus, né? Betel, né? Bet, casa é o Deus, casa de Deus. Isso significa Betel. A galera deu ouvido por aí. Igreja Betel, né? A gente tem inclusive lá em Nápoles a 10ª parte da Igreja Batista de lá, a Igreja Batista Betel, o pastor Marcos. Eu gosto muito do pastor Marcos, muito gente boa, muito da teologia, muito firme, inclusive. O pastor Marcos gosta bastante dele. Então, Betel é a casa de Deus. Aqui a gente vê mais um indicativo que Deus está onde o seu povo se reúne. A casa de Deus é você se reunindo sozinho em casa? É você assistindo uma pregação online à distância? É você assistindo essa aula que vai ser gravada? É você orando apenas? Isso é importante. Você tem que ter a sua vida diária de devoção a Deus. Fazer seus devocionais, estudar a palavra de Deus é importante. Estude a palavra de Deus. Uns estudam mais que outros. Leia de forma devocional, leia fazendo um estudo mesmo, aprenda. Medite de dia e de noite na palavra do Senhor. Tem uma prática diária de oração, uma prática rotineira e costumeira de jejuns. Faça isso, louve ao Senhor, cante, coloque hinos quando você quiser. Os hinos que você mais gosta, os hinos favoritos, louve com fervor, não de forma mecânica, só para poder marcar na listinha: opa, hoje já louvei, opa, já orei. Não, faça com fervor as coisas. Entenda que entra na presença de Deus. Você não entra de qualquer jeito na presença de Deus. O sumo sacerdote se limpava antes de entrar. Então, entendam isso. Mas isso, por si só, não é suficiente. Se você vai estudar isso, você vai entender a importância de se reunir com o povo de Deus, de estar em comunidade. Essa é a vontade de Deus, que a gente esteja aqui em comunhão uns com os outros. Ok? Essa é a vontade do Senhor. E aí, a gente tem um grande sacerdote para a casa de Deus. E agora a gente chega nas 4 exortações práticas, mais específicas, 4 advertências que eu falei para vocês. Primeiro, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, com o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então aqui ele fala de se aproximar. Nessa primeira declaração, a gente tem 4 pontos para se aproximar. O que o autor está falando para a gente? Olha,
Jesus veio, o véu rasgou, agora a presença de Deus é palpável para qualquer um, para qualquer pessoa que aceitar e que andar no caminho. Então, mediante a isso, se aproxime. Lembrando que aqui mesmo em Hebreus, lá no capítulo 4, acho que é o versículo 13, se não me engano, não, 13, tem aquele versículo que fala: aproximemo-nos do trono de Deus. Tá, agora o autor fala: se aproximem mesmo, porque o caminho está aberto, vocês podem se aproximar. Talvez lá no começo da epístola, os hebreus, que foram os primeiros receptores da epístola, não entenderam como a aproximação do trono de Deus. Só o sumo sacerdote pode fazer isso uma vez no ano. Como que eu? Agora eles entendem. Então ele fala: olha, o caminho está aberto, não desperdice. Entre, aproxime-se de Deus. Tem uma frase muito popular, muito comum, né? Falar assim, você vai mostrar uma outra pessoa assim, chegando perto, a pessoa fica assim, calma, não mordo não, né? A gente fala assim. Tem gente que acha que Deus morde, irmãos. Tem gente que tem medo de entrar na presença de Deus, de chegar perto, de estar vivendo em comunidade, de estar aqui na igreja frequente, de estar unidos uns com os outros. Tem gente que tem medo, acha que os irmãos mordem também. Tem uns que mordem, cuidado. Mas se aproxime, cuidado desses que mordem. Aproxime de Deus. E 4 pontos de como devemos nos aproximar de Deus. Não é de qualquer jeito. Você não vai entrar de qualquer jeito na presença de Deus. Primeiro ponto, você vai entrar num coração sincero. Um coração sincero. Em outras versões parece um coração verdadeiro. O Marcos Camponato, ele prefere a tradução sincera. Abre aspas. Verdadeiro é uma tradução muito fraca. Prefiro o sincero, a tradução mais forte, que expressa melhor aquilo que o texto quer dizer. Fecha aspas. Né? Citação direta de pastor Marcos Camponato. Batista, calvinista, ferrenho, mas ele é muito bom. Tirando a altura calvinista que eu não concordo, ele é muito bom. Então, com um sincero coração, isso é, entregue o seu coração a Deus. Não é você chegar de qualquer jeito, chegar tremendo. Não é você chegar assim, não sei o quê. Ou com receio. É com intrepidez, sem tremer, sem medo. Deus quer o seu coração, Ele quer você. É interessante isso, né? Deus precisa de você? Não precisa de você. Ele quer a gente, um ser finito, pecador que nós somos, falho, miserável. Todo dia a gente todo dia nosso pai briga com a gente, todo dia nós lidamos com nós mesmos, nosso chefe vai pedir trabalho, a gente não tira a nota que a gente deveria no colégio, na faculdade, e Deus nos ama. Eu estou falando de erros sociais. Poxa, se for pegar as ofensas que a gente faz com Deus, só em pensamento, as coisas que a gente assiste, que a gente fala, os convívios, os locais que a gente vai, frequenta, as pessoas ao nosso redor, todo dia a gente ofende Deus, Ele nos ama, mas Ele quer você de coração sincero. Tem um salmo muito lindo que fala: Deus de maneira alguma rejeita um coração contrito, isso é, arrependido. Deus não rejeita, Ele não lança fora. Se você chegar até Deus, o coração arrependido, de forma sincera, como fala aqui em Hebreus, Deus não te rejeitará de modo nenhum. Então, sem medo, sem tremer, você pode se aproximar de Deus. Segundo ponto, se aproxime de Deus em plena certeza de fé. É plena certeza de fé. Ora, o que é a fé? O autor aqui ele está introduzindo, né, a última doutrina, são exortações práticas. Ele fala em um versículo, de forma bem resumida, o que é a fé. Se você chegar numa roda de cristãos e fazer um devocional sobre fé, cara, não vou falar 100%, porque vai que tem gente que não conhece, muito difícil. 99% das rodinhas que você fizer, você lança essa pergunta para começar a devocional: o que é fé? Alguém vai abrir ou falar de forma decorada. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza do que você não vê, a convicção do que você não vê, a plena certeza de fatos que você espera. Está aqui, Hebreus 11. Honestamente, assim, a gente vai ler daqui a pouco, no final da lição. Então, o autor aqui já está dando início àquilo que vai explicar mais à frente também, de forma prática. Ele não vai ter aquela exposição, né, exaustiva, bem pesada, bem densa, de doutrinas e teologia como ele fez. Ele fala em um versículo e como você tem que fazer isso hoje? E traz os exemplos dos patriarcas. A gente vê o exemplo dos pré-diluvianos, né, aqueles anos de dilúvio até Noé.
O exemplo dos patriarcas de Abraão até José, depois outros exemplos de fé, diversos, né? A gente vê lá a famosa galeria dos heróis da fé. Vamos finalmente estudar essa parte. No livro de Josué, muitos que estão presentes ali na história dos juízes também, né? Aliás, os juízes vão falar, fulano entrou na galeria dos heróis da fé. E aí vocês ficavam assim, tá, essa galeria, como é que é esse negócio aí? Alguns podem ter até lido em casa, né? Muitos já tinham lido esse texto. Aí a gente pensou na Sansão, Raabe, a prostituta. Então vamos estudar essa passagem específica, vindo desde Hebreus capítulo 1, vocês já estão com um entendimento bom até lá. E entendendo que ó, já está, dando uma pontinha. Então, ó, você entrar com plena certeza da fé. A fé é um dos 3 componentes de uma tríplice certeza que a gente tem. Rapaz, eu esqueci de novo a referência, não é possível, eu nunca esqueci esses treinos. Eu acho que é que eu dormi pouco essa noite, viu? Eu queria dormir mais cedo. Tem em Hebreus, eu acho no capítulo 9, eu achei que era no versículo 11, mas não é. Que o autor dos Hebreus fala, para a gente ter plena esperança. A gente tem em Cristo plena esperança, que é o segundo componente da tríplice que a gente tem, bíblica, que é a fé, tá bom, a esperança e o amor. Paulo fala sobre esses 3, lá em 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor. Todo cristão tem fé, esperança e amor. Só que, porém, de todas elas, o maior é o amor. A Bíblia fala literalmente dessa forma. Então vamos lá, esperança. Se eu perguntar para vocês, o que define a esperança? Algumas pessoas, infelizmente, não sei se é o caso de vocês, mas algumas pessoas, infelizmente, vão definir esperança de forma errônea. Como que elas definem de forma errada? Olha, é o seguinte, esperança eu... É 6. É 6:11? Olha que me achou. Sobre aquelas referências cruzadas aí. Não, esse é do 6. Aí 6:11. Desejamos, porém, continuar cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Esperança é, por exemplo, eu estava solteiro. Eu tinha esperança que eu encontraria uma namorada, uma futura esposa, segundo as características no Senhor que eu busco em alguém. Eu tinha esperança nisso. Esperança não é esperar para ver se acontece. Então ele fala que a esperança é a última que morre. A esperança não morre, não. A esperança bíblica não morre. Ela é parecida com a fé, que a gente define como fé. A esperança não é esperar porque talvez aconteça, é esperar até que aconteça. É esperar porque você sabe que vai acontecer. É questão de tempo, você não sabe quando. A gente tem esperança que Jesus vai voltar um dia, só não sei quando. Talvez, pode ser quando eu não estiver vivo mais. Pode ser, mas eu sei que ele volta. Eu tenho esperança, eu espero isso. Assim como eu esperei pela minha namorada, espero pelo casamento, eu sei que vai acontecer, só não sei quando, mas vai acontecer, um dia vai. Então, isso é esperança, é esperar até que aconteça. É esperar tendo certeza que vai acontecer. Não é eu ficar na esperança, será que o Vasco vai ganhar a Libertadores esse ano? Isso não é esperança, entende? Isso não é esperança. Esperança é só pode estar na final, pode ser um time mais fraco, sei lá da Bolívia. Isso ainda não é esperança. Pode estar batido o jogo, falar que vai ser a final mais fácil da história da Libertadores. Ainda não é esperança. Então, esperança é esperar com certeza que vai acontecer. E a fé, então? No final da lição, a gente vai dar a definição de fé, eu já falei para vocês. Vamos deixar a fé em específico a próxima lição. Vou aprender mais essencialmente, ok? Então, 2 pontos que a gente tem que se aproximar de Deus com um coração sincero e com plena certeza da fé. Com fé de verdade. Está cheio de pessoas que não têm fé de verdade, têm fé genuína. E se aproximam de Deus. Fé não é crendice, tá? Vou diferenciar isso nesse semana de vez. Vamos passar muito tempo da lição. A gente está no versículo 22. É porque ele é muito denso também, essa parte. Terceiro, com o coração purificado em 2 aspectos, de má consciência e lavado com água. Então, de má consciência, coração sincero, lavado de má consciência, estudando a mente, né? Palavra para coração aqui é uma palavra que é conhecida no português, a palavra cardio.
Cardio eu falava cardio, né? Cardio é o quê? Fiz um cardio, tu acelerou os batimentos do coração, para queimar caloria, o sangue do teu corpo. A gente vai no cardiologista, é um médico do coração, né? Deu problema cardiovascular, então vaso sanguíneo, então, cardio é coração. Está falando da mente e do coração, na consciência. Esse aproximar perante Deus com consciência. Quando fala aqui corpo lavado com água pura, é impossível você não pensar no quê? Batismo. Todo mundo, ao ler isso aqui, você lendo sozinho em casa, até mesmo aqui, você vai pensar em batismo. É normal. É muito difícil você não atribuir isso ao batismo. Porém, será que é realmente isso que o autor tinha em mente? Será que ele realmente queria dizer, olha, se batizem para se aproximar de Deus? Ora, a fé em Cristo não antecede o batismo? O batismo é o quê? Ele nada mais é que a profissão pública de fé. Teve batismo agora, num novo na igreja, né? De terça para quarta, teve batismo. Aí Jordana, Júlia, né? Os demais ali, eles professaram publicamente a sua fé. Olha, eu creio em Jesus Cristo, eu aceito como Senhor e Salvador. Então elas já se aproximaram do Santo dos Santos, se aproximaram de Deus, depois batizaram. Então, isso é referência clara que eu já falei para vocês por 2 vezes hoje. O sumo sacerdote, ele se limpava com água pura antes de entrar na presença de Deus. Oferecer sacrifício e se limpava. O batismo, antigamente, era isso, era um ritual de limpeza. Os judeus usavam de forma muito errônea, às vezes, principalmente os fariseus. Vamos buscar para mim, eu vou colocar aqui em cima. Como? Mavi é gentia, eu sou um fariseu. Cumprimenta Mavi, então estou agora contaminado. Tenho que lavar minha mão antes de comer. Se eu fui na casa da Mavi é gentia, eu tenho que sacudir pelo meu pé e lavar meus pés também. Porque eles acreditavam que os gentios eles eram sujos. Obrigado. E às vezes eles faziam o quê? Lavavam o corpo todo, né? Para ter certeza que estava limpou dessa ralé, dessa plebe, desses gentios aí. Era assim que eles pensavam, estava errado. Porém, Jesus mostra que o verdadeiro batismo é por imersão. Não vou bater em quem é batismo por aspersão ou pelo batismo, não. Mas nós somos credo-batistas. O que é isso? Batismo pela fé, por credo. A pessoa professa a fé e ela batiza. É uma criança que não sabe o que está fazendo, não tem nem ideia, não vai lembrar. Não. A pessoa que entende o que é o batismo. Então a gente faz uma salinha antes de batizar, né? O pastor conversa com a pessoa e pergunta, faz umas perguntas simples, explica algumas coisas para a pessoa entender melhor, antes dela batizar de fato, ela entender o que ela está fazendo. Né, Mavi? Vai só sabe como funciona o esquema, está recente, inclusive, né, Mavi? Tem 1 ano já ou não? Vai fazer 2, olha, rapaz, está gravando. Então, o batismo é de qualquer jeito. E Jesus deu um exemplo. Ele próprio batizou por imersão, mergulhando na água, da forma correta. E sem contar que na igreja primitiva, os apóstolos batizavam os primeiros cristãos como? Era mergulhando, poço. Era mergulhando. Sabe quando começou a batizar as pessoas? Eu falei que nem bater, não teve jeito. Para aspersão, vai botar um rio, tem que fazer a igreja do lado do rio batizar. A mãe não tem nem ideia de fazer um batistério, né? Batismo tem piscinas, não precisa água corrente, precisa ser água, mergulhar. Isso é o batismo bíblico. Nós batistas temos esse nome que a gente resgatou essa verdade bíblica. Não é que a gente mudou a forma de batizar como era antigamente. Não, eles que mudaram. A gente trouxe de volta aquilo que era anteriormente. O batismo ele era por imersão. E aqui em Hebreus o autor não aponta o batismo apenas dessa forma. Ele aponta o que o batismo significa. Aproxima com plena certeza de fé. Então lave o seu corpo. Não é aproximar-se sem pecados. Não, ao se aproximar de Deus, você vai se purificar dos seus pecados com o sangue de Cristo. Infelizmente nós vamos continuar pecando. Mas aí Paulo fala em Gálatas, para a liberdade Cristo nos libertou. Não usemos, pois, essa liberdade para pecar deliberadamente. Por acaso Cristo é ministro do pecado? É certo que não. São as falsas pronúncias retóricas de Paulo, com a sua ironia. Então Cristo é ministro do pecado, então ele te libertou para você ficar pecando do mesmo jeito? Não. Então, hora ou outra a gente vai pecar assim, infelizmente, somos seres pecadores. Mas agora, somos regenerados, a gente tem força para lutar contra esse pecado. Lá no mundo lá fora, quem não tem Cristo, não tem força alguma para lutar contra o pecado dela. Nós temos força. Nós podemos nos aproximar diante de Deus
um coração limpo, um corpo lavado, com plena certeza na fé. Nós conseguimos fazer isso. Então, primeira situação, se aproxime de Deus. Se aproxime como? Da forma que está no versículo que a gente já falou aqui. Segunda oração, guardemos. Guardemos o quê? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Já definimos o que é esperança. É esperar até que aconteça, esperar porque você sabe, tem plena convicção que vai acontecer. Esperança não é eu estar, por exemplo, eu vou numa festa de aniversário no Açu, na esperança de encontrar alguém que não dá carona em casa. Estou longe de casa, estou na esperança de me dar uma carona. Não. Esperança eu sei que tem uma pessoa específica que vai buscar e vai me levar para casa. E eu estou esperando a pessoa chegar. Não é esperar talvez aconteça, esperar até que aconteça. Então a gente guarda isso de forma firme, sem vacilar, sem tremer, sem medo, sem errar, sem vacilar. Porque a gente tem plena convicção que quem fez a promessa é fiel. A minha esperança, eu só tenho plena convicção nela, não é por mim. Porque Deus é fiel. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta. E a gente tem várias passagens bíblicas que falam que Deus é fiel, que Ele cumpre suas promessas. A gente tem vários exemplos bíblicos aqui, no Antigo Testamento e até no Novo, de promessas que Deus cumpriu. Com certeza temos, mesmo com os poucos anos jovens em existência, nós temos exemplos pessoais de promessas que Deus fez para nós e que Ele mesmo cumpriu. Deus é fiel, Ele vai cumprir. O problema é nós somos infiéis. Mas Ele é fiel, mesmo a gente sendo assim. Ele continua fiel a nós até o fim. Terceiro, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, primeiro, se aproxime de Deus. Segundo, guarde a esperança, essa fé até o fim. Terceiro, que a gente tenha consideração uns pelos outros, e aqui a gente tem a famosa reciprocidade. Na matemática, a gente chama de recíproca. Quando você pode pegar uma coisa que está de um lado da igualdade, transformar em uma coisa e voltar a ela. A gente tem vários exemplos, né? A gente tem, como por exemplo, o trinômio quadrado perfeito. Eu pego lá A ao quadrado, A mais B, parênteses ao quadrado, isso é igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. A recíproca é verdadeira, isso é, se eu voltar isso aqui, eu tenho que eu tiro no começo. Exatamente como eu tiro no começo. Existem algumas coisas que a recíproca é verdadeira, só vai, não volta. Isso é matemática. Você vai para lá, quando você vai voltar, dá errado. Dá errado. Aqui não. Vai e volta. Vocês vão entender o que eu estou falando isso. Vai e volta. A gente tem que nos estimular ao amor e às boas obras. O versículo 25 fala que a gente tem que fazer admoestações. Isso é, exortações, né? Uns pelos outros. E aí, quando eu estou falando disso da recíproca, vai e volta. Você não somente está disposto a repreender, a exortar o seu irmão, você tem que estar disposto a ser exortado pelo seu irmão, a ser repreendido pelo seu irmão, a ser admoestado por ele. Quando for sua vez, quando você falhar, você é perfeito? Não é. Você vai precisar ser exortado? Vai, sem dúvida de todos, não vai precisamos. Pastor direto tem que falar coisa para mim com razão. Só escuto. Às vezes na hora tem coisa que eu não concordo, claro, eu penso. Um pouquinho. E não, você está certo, tem razão. É verdade. Vamos ser exortados. Isso é normal. Até o próprio pastor, ou a outra, seriamente é exortado. Ou para sua esposa, ou para esse de médico, alguém com roupa do pastor. Mas isso, aquilo, somos ser humanos. Ele tem um chamado específico que Deus deu para ele. Os mais belos e mais difíceis da minha visão, sem dúvida alguma. Mas até ele, imagina nós, todos nós somos, ele é um ser humano como nós, gente. Então a gente tem que considerar uns aos outros. Como você deve exortar o seu irmão? Como? Primeiro, com amor. Sem amor não exorta. Você não ama o seu irmão, você não vai exortar o seu irmão. Você vai aproveitar a oportunidade de chamar a atenção dele, para zombar a cara dele, para ferir ele. Você não vai ajudar ele. E não vai atender os outros pontos que eu vou falar aqui agora.
Então, para exortar, tem que ser com amor. Segundo, tem que exortar com mansidão. Ó, mansa. Claro que, hora ou outra, é necessário que a gente eleve um pouco o nosso tom de voz. É necessário. Algumas pessoas, por natureza, têm um tom de voz um pouco mais elevado que os outros. Mas aí, se você conhece a pessoa, sabe que ela é assim. Você sabe que ela não fez isso para tratação específica. Com amor, com mansidão. Terceiro, entre ti e a pessoa. Primeiro aspecto. A Bíblia fala os 4 níveis. Né? Primeiro nível, você admoesta a pessoa, só você e ela. Segundo, chame 1 ou 2 testemunhas para ir junto com você. Terceiro, entrega para a igreja toda. Se não, você sozinho não adiantou. Você com 1 ou 2 pessoas junto com você não adiantou. Ela não quis te ouvir. Entrega para a igreja. A igreja toda sabe. Tem que saber do negócio agora. E tem coisas que são públicas, inclusive. A entrega para a igreja. Se a igreja, por si só, não conseguiu, a pessoa não quis ouvir a igreja, se não quis ouvir a igreja, não viu quem tinha Deus sozinho, então entrega para Deus. Eu não falo entrega para o diabo, entrega para Deus, razão de Deus, não. Deixa para lá. Entrega. Não é isso que um lugar da igreja. Entregar, deixa para lá. Estamos fazendo. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. E aí vai ler o versículo 31, que fala: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Já vou antecipar para vocês a interpretação e a exposição desse versículo. Esse versículo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ele não se refere a incrédulos. Ele é para você que é crente. Ele é para mim, ele é para nós. Ele é interpretado de forma errada. Se converta, porque cair nas mãos de Deus é horrível. Não, meu parceiro. Isso aqui está falando de você que é crente. Não é para quem não é crente, não. É horrível cair nas mãos de Deus vivo. É horrível. A mão de Deus é pesada. Então, tem essa disposição para exortar. Exorte com amor. Exorte com mansidão. Exorte em particular. E por último, exorte com intenção de ver uma real transformação naquela pessoa. Se você fala por falar, isso não é exortação. Não é, me desculpa, qualquer coisa menos exortação. É seu ego, você quer não zombar, quer falar daquela pessoa, quer meter o pau, descascar, isso é até ego às vezes. Eu sou melhor que você porque eu não faço isso. Como assim? Você vai deixar o copo aí? Viu, meu filho? Não pode. Esse dia falou lá dentro, não deixa o copo na igreja, não. Você vai deixar o copo aí? Eu não deixo o copo aí. Eu sou melhor que você. Não. Você exorta com real intenção de ver mesmo uma mudança na vida da pessoa. Se você não quer que ela mude sua atitude, está errado. Está errado. Você tem que ver mudança. Ok? E a gente tem que fazer o quê? Nos considerar para estimular ao amor das boas obras. Então, se eu te exorto, eu quero te estimular, eu quero te incentivar, eu quero ver o melhor de você nas boas obras. Eu quero que você faça o melhor, que você tenha mais fé, aproxime mais de Deus. Está faltando tudo por quê? Quem dormiu não veio a vender hoje. Vou exortar, vou puxar a orelha, é claro que eu vou puxar a orelha. Vou falar. Por que você não vê? Mas é com a intenção de que ele esteja presente conosco, aprendendo, olha a importância desse ensinamento. Aprendendo mais acerca da palavra de Deus, para viver melhor a vontade de Deus. Porque a gente não se aproxima de Deus de qualquer jeito. Então, essa é a intenção ao exortarmos aos outros. E agora a gente chega no quarto ponto. Eu antecipei aquela hora e falei que eu tinha que falar. Esse versículo é muito conhecido. Todo mundo chega no irmão que não quer vir na igreja e chapa esse versículo na cara dele. Não deixemos de congregar. Porque é muito triste aqui, é que isso era comum. O autor aqui, não foi Paulo, definitivamente não é Paulo. Como é costume de alguns. Então, alguns, eles tinham esse costume mesmo de não congregar. E a gente tem, né, pela história, vários relatos de irmãos que pensavam que não, agora não precisam ir mais na sinagoga, não tem. O sacerdócio agora é universal, então eu louvo a Deus em casa. Então, se você tem um tio, um primo, um conhecido, um parente, uma amiga, algo assim, que faz isso, que fala assim, que não, eu posso ser igreja na minha casa, não, eu sou igreja. Saiba que essa pessoa não é a primeira a fazer isso, nem a pensar assim. É um problema muito antigo, isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. Então, esse problema perpetuou sempre, e sempre vai ter as pessoas que pensam assim.
Então vamos entender, você que está aqui, você sabe importar, imagina, se não sabe, beleza. Vamos aprender um pouco mais, caso você já saiba. Se não saiba, aprenda. E aprenda também como da forma correta e bíblica, como explicar esse versículo específico, a doutrina acerca da comunhão, doutrina da comunhão, da importância de vir à igreja. Primeiro, você sozinho não é igreja. A palavra grega para igreja é eclesia. Eclesia não é o termo físico, isso é outra palavra. É a reunião. Igreja é reunião de pessoas, no plural. Segundo, nosso próprio Deus é um Deus trino. Eles não são três, eles é um, mas é uma comunhão de um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Terceiro, a casa de Deus é onde seu povo se reúne. É lá que está a presença de Deus. Quarto, na igreja primitiva todos se reuniam em nome de Deus. Isso era a igreja. Quinto, o próprio apóstolo Paulo, que fazia cultos no lar, tinha culto no lar sim, isso é bíblico, gente. Ele ia às sinagogas, ou sinagoga, ele ia para a sinagoga, eles se reuniam lá. Então tinha reunião lá. Então ele ia porque seria igreja. Vocês acham mesmo que se fosse nos dias de hoje, o apóstolo Paulo e os demais estivessem pregando, eles não viriam à igreja? Eles iam evangelizar, eles iam chegar e falar: Pedro, é o seguinte, Jesus morreu por você, morreu para te salvar. Para de sacrifícios judeus, não precisa mais disso. Agora você tem livre acesso ao Pai. Dito isso, não é necessário que você congregue. Fique em casa. Mavi, é o evangelho lá, Mavi. Você entendeu a mensagem do evangelho? Ótimo. Agora fique em casa. Olha, meu filho, você não precisa vir à igreja, tá? Não. Isso é antibíblico. Isso é herético. Isso chega a ser demoníaco. Você não vir à igreja, que negócio. Que papo é esse, cara? Você vai ignorar tudo que a Bíblia fala sobre isso. Todos os exemplos bíblicos. Eu estou falando só de Hebreus aqui. Eu mencionei por cima. Vocês vão pegar todos. Cara, vem à igreja. O povo de Deus se reunia assim. Sempre foi assim. Essa é a vontade de Deus. A gente tem comunhão. Como eu tenho comunhão sozinho em casa? Ah, aí vem família então. É um grupo. Oh, meu Deus, você não entendeu o que eu estou falando. Não é possível. Não é possível. Culto doméstico é excelente. Faça culto doméstico. Culto no lar. Quero isso mesmo. Sua família, minha casa, em nome de Jesus. Amém. Mas, gente, é importante que a gente congregue, que a gente tenha comunhão. O local de comunhão é na igreja. Detalhe, eu não estou aqui definindo que é somente a igreja. Estou falando que a igreja é parte importante. Até mesmo, quando você deixa fazer em casa, muitos não fazem. Talvez você não daria total atenção como vocês aqui no tempo físico estão dando, como quem vai assistir essa aula gravada depois, para não perder o rumo, né? Tenho certeza, você dá mais atenção. Até eu mesmo faço isso, eu assisto pregações assim, quando eu estou lavando louça, lavando a casa, comendo. E aí não é a mesma coisa, é claro que não é. Então eu estou ouvindo o Hernandes Dias Lopes enquanto eu estou almoçando, é a mesma coisa eu estar presencialmente ouvindo o Hernandes Dias Lopes. Eu estar lavando a louça quando discute comigo pregar, não é a mesma coisa eu estar ali numa igreja ouvindo ele fazendo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ano passado eu estava em Nápoles, é por isso que a gente vai lição do BD para agora. E aí o João Felipe gravou a pregação do pastor, para mim, quando eu ouvi também foi postado, falar da igreja, né? Não é a mesma coisa, eu vou ouvir depois, mas não é a mesma coisa. Né? Estar aqui ouvindo e sentindo a presença de Deus, em comunhão com os irmãos, conversar com os culto, olho no olho. É importante a gente estar aqui. A gente teve um período na história, e a gente viveu esse período. Eu tinha 20 e 21 anos. Foi da pandemia, foi horrível. Fomos proibidos de vir na igreja. E aí tinha irmão que falava: tá errado, é de Satanás esse negócio aí. Né? Não pode. Não podemos deixar de congregar, temos que vir na igreja. Ali foi uma situação muito diferente. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Inclusive, os cristãos eram proibidos de se reunir publicamente. Por isso, muitas reuniões aconteciam em casa, elas escondidas, caladas. Esse tempo pode voltar um dia. Na pandemia, a gente foi proibido de vir. Era questão de saúde pública. É diferente, cara. É diferente. Então, a gente deixou de vir. Mas não deixamos de estar juntos, né? Tinha um culto online, ali era diferente uma opção. Então, depois da pandemia, vocês podem reparar que muitos começaram a pregar, a gravar pregações. E mais conteúdo online foi divulgado
Surgiram muitos youtubers, tiktokers, pessoas gravam conteúdo cristão, foi muito bom isso, inclusive. O YouTube viveu o seu auge, o pessoal lá em casa, junto fazer. Eu vi os youtubers naquela época, o auge, depois, e depois para frente, baixou um pouco. O pessoal deu suas vidas, normal. Então, você via que ninguém ia para a igreja, mas você via que ninguém estava satisfeito com isso. O desejo estava aqui, ó, de congregar. Estava aqui, eu quero congregar, eu quero estar ali. Ninguém estava achando bom lá, não, assim, ninguém que eu falo assim, nenhum cristão autêntico. Tinha gente que a prova é que depois que pôde vir à igreja, muitos não vieram, não voltaram. E aqueles que saíram dos nossos, porque nunca foram dos nossos, senão teriam permanecido conosco. Quem é cristão, eles voltam, não tem jeito. Depois com o tempo, eles enchendo, graças a Deus por isso. Então, nas igrejas no geral, não funciona a nossa específica. Então, deixando de congregar, a gente não estava satisfeito com isso. Ok? Não estava satisfeito com isso. Tá? A gente vem ao tempo que agora a gente pode. Então, somente um período na história. E olha que eu falei 2021, não tinha passado há 2 anos, não. Foi 1 ano e pouco. E depois, com limitações, né? Usando máscara, a gente podia vir à igreja. A gente não deixou de congregar, mesmo nesse período. Foi necessário a questão de saúde pública. Depois nós voltamos, né? E a igreja, estamos aqui. E agora? O que te tem um coronavírus aí que te impede de vir na igreja? Não tem, meu parceiro. Não tem, venha. Pois venha. Pois venha. Temos que congregar. É importante congregar. Extremamente importante. Se não botou claro, a gente pode conversar melhor sobre isso depois, outra prioridade. Mas isso é importante. A 4ª votação. Não deixe de congregar, como é costume. E aí ele fala, quanto mais toda vez que o dia se aproxima. O dia está em D maiúsculo. Não é à toa. Não é um dia qualquer. Tem um dia aí. É o dia. Que dia é esse? O dia do Senhor. O dia do juízo. O dia da consumação do século. O dia dos fins dos tempos. O dia da parousia. Isso é o dia da vinda de Jesus. O dia que Jesus vai vindo aqui na terra. Pela segunda vez. Vai nos levar. O dia que Deus vai julgar todos os povos. O dia se aproxima. Aqui, muito provavelmente, o autor poderia ter, tem 2 linhas de pensamento acerca da data que a carta de Deus foi escrita. No ano 70, os cristãos foram severamente perseguidos, foram perseguição bruta mesmo. Proibido de vir à igreja no convite de perseguição. Pelo amor de Deus, você não sabe a perseguição, você não sabe o que você está falando, cara. Perseguição foi o que eles sofreram. Moço, você não tem noção. Eles eram expostos publicamente, humilhados. Apanharam, eram presos, açoitados, tinham seus bens tomados. Imaginou alguém chegar na sua casa e te expulsar de lá e falar: essa casa é propriedade do governo agora. Por quê? Porque você é cristão. Já pensou? Tem gente que sofre hoje duro, viu? Não vai, muitos missionários que vão pregar lá fora sofrem duro. Você fica indicando uma oferta, R$5 para dar uma oferta missionária, para contribuir. Ao invés de, porque tem custos, cara. Vivem em prol disso, eles não tem como trabalhar em ser missionário, não tem como. Tem um curso. Tem igreja aí, tem gente aí que dizia. Vamos ao versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Deus, deixa. Muita gente gosta de criticar, né? A igreja é corrupta, tem pastor que passa mão, tem gente. Deixa. O problema é deles. Pode ter certeza que Deus vai cobrar cada centavo, vai cobrar em dobro. Pode ter certeza disso. Embora você faz sua parte. Dízimo a gente não devolve. Ou dízimo a gente não dá, a gente devolve. Eu não dou dízimo para ser abençoado, eu já fui abençoado. Pelo menos 10% do salário vai para o para a igreja. Não é bom estar aproximado da igreja? Quem lembra como é que era horrível, calorzão, nossa, pode falar, é barro demais, é muito ruim. Agora a gente, ó, que bom. Pois é, a coisa de nossos dízimos, né? A igreja, o mundo é capitalista, precisa de dinheiro para funcionar. Precisa, cara. Tem uma conta de energia, você paga. Conta de água, os copos descartáveis, tem que comprar. Tudo tem custo. Então, contribua. Então, isso é perseguição. Os missionários passam, ok? O dia se aproxima. 2 linhas de pensamento. Uma que essa epístola foi escrita próximo ao ano 70. 67 a 69 depois de Cristo. Outra que foi escrita pouco depois, 71 e 72 depois de Cristo. Eu particularmente penso mais na segunda, foi escrita depois. Um argumento de quem pensa que foi escrita antes fala que, olha, esse dia que o autor se refere é tanto o dia que eu falei com vocês, o dia do Senhor, o dia do fim dos tempos, o dia que Jesus volta,
quanto o dia em que a perseguição mais brava, que foi no ano 70, e a destruição do templo de Jerusalém aconteceria. É tanto que muito se fala da reconstrução do templo, o terceiro templo, porque o primeiro templo foi destruído, né, foi o templo de Davi, né, de Salomão, de tudo feito, Davi de tudo feito, né, e Salomão reconstruiu o templo. E depois, esse templo foi destruído quando eles foram atacados. Vamos estudar, inclusive, a história de Israel. A próxima lição do BD vai ser sobre isso, para vocês. E aí o templo é reconstruído depois. E esse templo dura até 70 depois de Cristo. Ele é destruído. E um terceiro templo vai ser construído, que é uma profecia bíblica. O anticristo vai se assentar no templo. Então vai demorar. Não, esse templo é construído? Não. Então vai demorar. Não. Não use isso como relógio, tá? Se Jesus volta breve ou não. Há judeus, rabinos de lá, gente de lá mesmo, influente, lá de dentro, falando que está tudo pronto. Eles têm um projeto, está na Bíblia o projeto, o tamanho, a dimensão, tudo. Eles têm os materiais, é só construir. Só o Mashiach, o Messias que eles agora vão vir, eles são caçadores de Cristo. Quando ele vier, eles constroem, é rápido, será de dedo, não demora muito, é pequeno, tem tão grande assim, gente. Então, em breve, eles constroem, é questão de tempo. Anunciou o Messias, o tempo foi construído em meses. Meses. Não falando de anos, meses, coisa rápida. Então não espere isso como sinal, ok? Eu sou do segundo grupo. Eu penso que já tinha passado isso. O autor está se referindo apenas ao dia do Senhor, ok? Mas, sendo sincero, questão de data não importa muito para a gente, né? Vamos lá? E aí vem o versículo 26. Aí aqui vem agora advertências. Qual é a diferença entre exortação e advertência? A exortação é faça isso. A advertência é porque se não fizer isso, ok? Olha o versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vamos entender o que o autor quis dizer. Ele está se referindo, né? Ele não está se referindo aqui àqueles que são pecados de estimação, que você faz todo dia, não. Não é aquele pecado assim, nossa, para quem pensamento. Não é as coisas que você faz em particular. Ele está se referindo aqui à apostasia. Está até no quadro, até hoje não saiu, né, gente? Está aqui as 5 linhas de pensamento principais acerca de Hebreus 6, lembra? Dessa lição do EBD? Hebreus 6, acerca da perda da salvação, ele fala da apostasia, de forma clara. É possível ou não perder a salvação? Perde ou não perde? A gente falou sobre isso já. E aí aqui o autor falando, ele não fala só lá, ele fala várias vezes uma apostasia. E aí aqui no versículo 26 também. Esse pecado deliberadamente é rejeitar deliberadamente o sacrifício de Cristo. É não entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. É não se aproximar de Deus. É não olhar firme essa esperança. Então, isso é o pecado de Hebreus 10, 26. É claro que isso nos faz pensar acerca do nosso pecado de estimação, daquela prática criminosa que a gente sabe que não convém, que devemos abandonar de forma clara. A gente sabe disso, que nos condena, nos acusa. A gente sabe que isso não pode, não é certo. Mas ele está falando acerca disso, ok? Entendendo que alguns que pecam deliberadamente dessa forma é porque na verdade nunca foram salvos. Tem salvo que faz isso? Tem. Mas muitos que fazem isso que nunca foram salvos, não tiveram um encontro genuíno com Cristo, não tiveram um coração transformado, não tiveram o Espírito Santo dentro deles. Eles não têm aquela consciência que acusa. Não faça isso. Antes mesmo de você fazer e depois que você faz. O ímpio, quando peca, o que ele sente? Nada. Prazer, nada mais que isso. O salvo, quando ele peca, o que ele sente? Remorso, arrependimento. Dói nas consciências. Billy Graham fala que o pecado é um sedativo. Como sedativo? É um negócio que se aplica no sentir dor, né? Se anestesiar, anestésia. Ele fala que o pecado é um sedativo no seguinte aspecto: quanto mais você peca, menos dói. Quanto mais você está pecando, mais você se acostuma com o pecado. Você vira amigo do pecado, você amansa o pecado, domestica, ele chama ele para perto de você, você abraça o pecado, até quando ele morar com você, quando ele ser um só com você, você não conseguir mais largar ele. E não dói, não incomoda. Isso é o pecado deliberado. Você pega deliberadamente, você abraça ele. Esse versículo não fala disso, nos lembra disso. E é importante a gente se lembrar disso, ok? Mas
Se você vai usar esse versículo para isso em específico, está fora de contexto, ok? Vocês sabem agora o contexto desse versículo. Versículo 27. Você vai fazer isso ao tempo? Pelo contrário. É pura exortação prática. Faça isso, não faça isso, faça isso. Pelo contrário. Certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Então, o que rege com a apóstata é o inferno eterno, um fogo consumidor. É um inferno mesmo. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, que será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ele se refere aqui à punição da lei de Moisés. Como funcionava a lei de Moisés? Se 2 ou 3 pessoas dessem testemunho de alguma infração sua, por exemplo, peguei Pedro adulterando, Pedro vai ser apedrejado. Era assim que funcionava a lei de Moisés. E lembrando que a gente não pode dar falso testemunho, era um mandamento. Porque se você desse falso testemunho, apedrejasse Pedro, e descobrisse, aí você e aqueles que deram falso testemunho iriam também. Então, assim, tem situações que até a família era punida. A gente viu isso sendo juízes. Então, é apedrejamento. Lembra de João 8, quando Jesus impede a prostituta seja apedrejada, conforme a lei de Moisés? A gente teve até essa lição de apedrejar. Na lição passada foi João. A gente até conversou se é algo acrescentado, a perícope da mulher adulta. Esse texto vai acrescentar, enfim. A lição está mais bem exposta. Então, era comum isso. Aí, aquilo que eu estava falando antes, naquela aliança antiga que passou, que ela foi feita para ser temporária, o pessoal morria dessa forma. Ao transgredi-la, quanto mais severo o castigo, vai ser aquele que transgredir essa aliança que é superior à anterior. Já estudamos isso aqui em Hebreus, né? Que essa aliança é superior em tudo. Porque Cristo é o mediador dessa aliança, não é um homem, é o próprio Jesus Cristo. Se é naquela aliança de uma punição que era morrer, pelo amor de Deus, que punição pior que essa, aqui tem punição pior que essa, a morte eterna, sofrer eternamente. Como você transgride essa aliança? Com a apostasia. Isso é, você aposta lá da fé, abandono da fé, você rejeita tudo aquilo que você já ouviu, sabe da existência de Deus, o sacrifício de Cristo em sua vida, o caminho para chegar até o céu. Você sabe, você conhece o caminho. Muitas pessoas conhecem e rejeitam. Se você rejeita deliberadamente, não resta mais sacrifício do pecado. Isso é, não tem o que fazer, porque não tem outro caminho. Se você não quis ir por esse caminho, acabou. Olha, vamos para a igreja? Vamos. Não tem? Vamos. Não pode sair pela porta. Pode sair pela janela. Não tem janela quando eu chegar até Deus. Só tem um caminho. Jesus fala em João 10, que o salteador, ele entra, mas ele não entra pela porta. Eu sou a porta. Tem gente que entra no caminho, mas não do jeito certo. Tem gente que está na igreja, não entrou por Cristo. Entrou no caso de alguém, talvez. Entrou no caso de namorada, ou só porque a família obrigou e trouxe. No início, às vezes, pode até ser assim. Mas com o tempo, você cria uma mentalidade, você fica adulto, você entende as coisas, você passa a minha conta própria. Porque te obriga a vir. Cadê a minha Maria? Minha não está aqui, a Maria está aqui, ela veio. No começo, tenho certeza que a Maria só vinha, porque isso não te trazia. E isso é um mandamento bíblico. Ensina um menino também que deve andar. Quando ele crescer, não se desvia. Você tem que trazer seu filho para a igreja mesmo. Depois, quando ele crescer, é a escolha dele. Beleza. Não quiser, não quer vir, não vem. Quando tiver um filho até uns 8 anos, eu vou trazer ele para a igreja. Se ele não quiser vir depois, beleza. Mas eu tenho responsabilidade na criação dele, para que ele entenda essas coisas que eu estou falando para vocês. Para que ele queira vir à igreja depois depois que ele não estiver mais comigo. Entendem? Então é importante você encontrar o próprio. Você quer, deseja estar na presença de Deus. Entende? Se você rejeitar isso, não há mais. E ultrajou o Espírito da graça. Isso é ultrajar, é você realmente ofender. E aí eu acho muito interessante uma coisa que o Fernando Dias Lopes fala. Ele fala que você quer ofender o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você ofende Deus Pai porque quando você rejeita o Filho, você quer coisa pior para o Pai do que rejeitar o Filho? Bate na minha cara, mas não bate no meu filho. Tenho certeza que Tiago não queria que batesse na Bíblia, ele queria que fosse nele. Do que bater em você, tenho certeza absoluta. E isso é uma ofensa. A gente ofende o filho porque rejeita o sacrifício dele. Veio, se fez como um homem.
Ele sofreu o que deveria sofrer, sofreu os nossos pecados, carregou na cruz e a gente rejeita. E o traje rejeita o Espírito Santo de Deus, por quê? Porque você pode ter o Espírito Santo habitando em você e você rejeita. Você vê o agir do Espírito Santo ao seu redor e você rejeita mesmo assim. Tem gente, vamos usar esse exemplo, que se caiu um fogo do céu, caiu um raio, escreveu o nome dele na terra. Aí não vai acreditar em Deus, acha que é loucura, que é um delírio, que alguma coisa não. A ciência pode explicar de alguma forma. Tem gente que é assim. Em Atos 2, isso aqui é uma manifestação sobrenatural, maior do que em Atos 2, vou falando em línguas. Aí o cara vem e fala, eles estão bêbados. Eles só bebeu umas aqui, ou fala russo, fala alemão, né? Fala italiano. Porque se tá aqui, igual a filha é inglês, mas a Via é alemã, o Pedro é russo, e eu sou português. Se nós tudo beber aqui, vocês tudo vai escutar eu falando a língua de vocês, isso é normal, você é bebida. Sempre vão dar uma desculpa, sempre. Tem gente que não vai acreditar mesmo. Tem gente que vai com o juízo final, que encaixa nesse texto. Nós não. E olha, o versículo 31, lembra que eu falei que ele não fala dos incrédulos? Do 26 ao 29 fala dos apóstolos. O 30 fala da gente. Ora é o quê? Portanto, mais. Porém, entendeu? Todavia, contrário a isso que eu falei, contrário a eles, nós. O autor se coloca de novo, nós. Ele não fala vocês, ele fala nós. Conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Está falando para vocês, cristãos, para nós. Então nós vamos ouvir isso. Cair nas mãos de Deus é horrível. Tem aquela frase, é pelo amor, pela dor. Até a dor é o amor, né? Até a gente só quer o Deus de amor, né? Deus que ama, bonito, lindo. E as pessoas rejeitam completamente o Deus de justiça, Deus justo que pune. Que pune com o merecido castigo que a gente merece, que aqueles que são punidos merecem também. Então a gente só quer o Deus de amor. E a parte final. Para a gente finalizar, que deu a hora, né? Tá, mas nos 5 a 7 minutinhos a mais é nada. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse mundo foram tratados. Lembra que eu falei com vocês, penso eu, que foi escrito depois do ano 70, esse versículo é um deles, que aqui a perseguição tinha começado, mas penso eu, não só eu, acho que eu penso também, que aqui se refere à perseguição do ano 70 em específico, ok? Porque não somente os compadecestes dos encarcerados, que estão presos, como também aceitastes com alegria o esporte do vosso bem, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Isso é, ele tomou minha casa, tomou tudo, meus bens, meu gado, minhas ovelhas, mas isso não importa, porque eu tenho um patrimônio que é superior e duradouro. Superior e duradouro, porque é um patrimônio celeste e ele dura para sempre. Não é como essa riqueza aqui que a traça e a ferrugem corrói, consome. São bens que são temporários, vão passar, vão acabar. Um dia você vai morrer, vai deixar tudo que você construiu correr atrás dos seus filhos. Tudo. E tem o seu bisavô, né? Nós vamos falar do trabalho duro, com muito custo muito grave, comprou aquela terra. Morreu. Dividiu a terra para os filhos. E os filhos. E depois os filhos um dia vão falecer. A tia Cleide é uma delas, meu pai. Vai ficar para os netos, vai ficar para o seu pai, a Zaya, para mim, vai ficar. E depois um dia eu vou morrer também. O seu pai também. Então, tudo que a gente tem vai ficar agora. A vida que vem depois ela é eterna. Isso é o real patrimônio. A gente entende isso. A gente entende. Essa cadeira, essa aqui está até melhor. Aquelas ali no amigo já acabou. Também vai acabar, não. Já acabou. Tá? Ô, gente, temos que trocar. Aí quando a gente contribuir, vamos pegar um pouco disso e vamos comprar a cadeira. A gente não precisando. Mas a gente tem sempre que pensar nas coisas do alto, como Paulo fala no Colossenses 3 vezes. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, avancemos a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Acabou? E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da alma. Mas o obediência se refere aos apóstolos, que retrocedem para ser perdidos. A gente não. A gente avança. É como para cristãos aqui, para quem é crente.
para que não retrocede. O crente ele que avança. A vida cristã é uma caminhada. Você está sempre avançando. Você nunca vai ficar perfeito. A gente tem que buscar a perfeição, buscar ser o máximo possível parecido com Cristo. Eu não vou ser 100% parecido com Cristo, mas o 99,9% eu tenho que buscar. Então isso requer o quê? Exortação mútua, vamos nos ajudar. Você sabe aprender a ouvir admoestações. A gente tem que estar rápido para ouvir também. Que é muito fácil, a gente gosta de falar dos outros, né? É bom, né? A gente quer chegar e falar. Meu filho deixou o copo aqui, tá errado. Mas no dia que eu deixo o copo uma vez, eu não quero ouvir não. A gente é assim, a gente não quer ouvir a verdade, a gente quer ouvir as coisas, né? E fora tem gente que advoga está errado. Tem isso também, claro que tem. Mas sempre leva em consideração aquilo que isso fala para você. Principalmente se aprender esses 4 pontos que eu falei da exortação. Com amor, mansidão, particular, real intenção de mudança em você. Então, a gente vai sempre ter que progredir e melhorar. Tem gente que está anos na igreja e não muda nada. Não progride. Cara, a vida cristã é uma caminhada. Jesus ele é o caminho, ele não é só a porta para você entrar e ficar quieto. Ele é o caminho, é você andar nele, é você dar um passo de cada vez. E está andando, progredindo, aprendendo mais sua palavra, se santificando mais, sendo uma pessoa melhor, se transformando. Isso por si só é evangelismo, o seu testemunho, as pessoas veem a transformação em você. Você sempre vai ter que melhorar, isso é a sua vida. Se você está anos na igreja, anos de convertido, anos de batizado, não sei o que lá mais, e não mudou, meu amigo, você está batendo no peito falando que tem 5 anos, pelo amor de Deus, tem que ter mudança. Quanto mais tempo teve e não teve mudança, pior é para você. Pior é para você. Tem que ter mudança continuamente, sempre. Sempre é uma caminhada. Então a gente tem que continuar sempre. E aí, para finalizar esse versículo aqui, o justo verá pela fé. Já falou de fé no versículo 22, lembra? Vou falar aqui de novo. O justo verá por fé. Tá. Então eu já sei que não será por fé. Eu sei que eu tenho que abençoar de Deus em plena certeza da fé. Eu sei que o justo verá por fé. Citação de Abacuque 2,4. E que nós não retrocedemos. Nós somos da fé. Mas o que é a fé? Aí, próxima lição, a gente vai aprender o que é a fé. Então, venham acima de bem, vocês entenderem de forma clara o que é a fé, tudo que a Bíblia traz sobre a fé, que é o principal capítulo da fé, é Hebreus 11, o principal capítulo. Às vezes, só o versículo 1 por si só ele é suficiente para entender bem. Mas vamos entender melhor ainda, ok? Vamos estudar isso aqui. Esse versículo aqui é a citação de Abacuque 2,4. Depois lê em casa. Abacuque 2, lê do 1 ao 4, é legal. Pelo menos o 3 ou 4, vocês lêem. Aparece 3 vezes na Bíblia. Primeiro, Abacuque 2,4. Segundo, Romanos 1,17, que é um versículo chave para a reforma protestante, que lá Lutero viu que o justo verá por fé. Então, não é por obras com salvos, é pela fé. E terceiro, aqui em Hebreus, que é uma citação direta de Abacuque. Então, saiba disso, a gente vive por fé. E, para finalizar, uma breve definição do que é fé. Ora, a fé é certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não veem. Que Deus nos abençoe, que aplique suas palavras aos corações, que a gente tenha fé, que a gente não se esqueça, que a gente tem que se aproximar, entrar no Santo Santo, para Deus de forma genuína, aproximar de Deus, guardar a firme esperança, considerarmos aos outros de forma recíproca e não deixar de congregar, como infelizmente alguns vêm fazendo. Deus nos abençoe. Amém?